Oi pessoal, nesse vídeo aqui a gente vai ver passo a passo como é que a gente faz para encontrar a solução de um sistema de congruências lineares usando o teorema chinês do resto, tá? Esse algoritmo aqui que eu vou apresentar, ele é totalmente inspirado na demonstração do teorema chinês do resto, tá bom? Então, aqui embaixo eu coloquei o sistema de congruência linear que a gente vai resolver, tá? Que é esse aqui, certo? E aí você pode ir acompanhando aí, tá? Porque em alguns momentos não vai dar para mim estar mostrando ele, então eu vou deixar ele fixo aqui no layout do vídeo, tá bom? Beleza, então a gente vai encontrar a solução desse sistema de congruências lineares. É interessante a gente lembrar, né, embora que eu tenha escrito encontre as soluções, mas o teorema chinês do resto, ele fala de uma situação em que a gente vai encontrar uma única solução, certo? E quando eu falo solução, eu falo de uma única classe de congruência, módulo, o produto desses módulos aqui, tá? Então você tem 5 vezes 7 vezes 11, isso vai dar um número um pouco grande, né? Ou seja, você vai ter várias classes de congruência, certo? E somente uma única classe dessas consegue ser uma solução dessas três congruências lineares simultaneamente, tá bom? E aí a gente vai literalmente imitar a demonstração do teorema chinês do resto para encontrar essa solução, e eu vou dar o passo a passo aqui de como é que faz isso, tá bom? Então vamos lá, ó. Vamos aqui para a solução, não tem segredo, é só seguir esses passos aqui que você vai conseguir resolver qualquer sistema de congruências lineares de modo, claro, né? Só aqueles que você pode aplicar o teorema chinês dos restos, tá? Então vamos lá, o primeiro passo é o seguinte, é sempre interessante você fazer isso, que é você verificar se o seu sistema de congruências lineares ele satisfaz as condições do teorema chinês dos restos, tá? Ou seja, você vai ver se a solução existe aí. E como é que a gente faz para verificar isso? É fácil, ó. É só você ver se em cada congruência linear o MDC entre o coeficiente e o módulo, certo? É 1, tá? Então a gente verifica isso, ó. A gente olha aqui o MDC entre o 2 e o 5 é 1, MDC entre o 3 e o 7 é 1, MDC entre o 5 e o 11 também é 1, tá? Então essa é a primeira coisa que você precisa verificar. E além disso, para você saber se o seu sistema ele satisfaz as condições do teorema chinês dos restos, você também precisa verificar o seguinte: o MDC de cada dois módulos desses, certo? Você tem 3 aqui, né? Você vai escolher 2 e vai ver se o MDC dá 1, certo? A gente também fez isso aqui, tá? E aí, ó, a gente tem aqui, né? MDC de 5 e 7 dá 1, MDC de 5 e 11 dá 1, MDC de 7 e 11 também dá 1, tá? É óbvio, né, que a gente pegou números primos distintos uns dos outros, então o MDC vai ser igual a 1, e essa é uma situação que você vai ver sendo recorrente aí nas questões de sistema de congruências lineares, tá? Porque fica mais fácil o sistema obedecer essas condições se você ficar pegando primos distintos, né? Porque você precisa ter vários MDCs sendo iguais a 1, né? Então, a forma mais fácil de conseguir isso é dessa forma. Então, geralmente, as equações dos nossos sistemas, as congruências lineares dos nossos sistemas vão ser mais ou menos dessa forma, tá bom? Então, beleza que a gente já verificou o primeiro passo. O nosso sistema ele vai ter uma única solução, né? Módulo, o produto de 5, 7 e 11, que isso aí vai dar 385, se eu não me engano, tá? Então vão ter 385 classes de congruência e só vai ter uma que resolve essas três congruências lineares ao mesmo tempo e a gente vai encontrar ela, certo? Então a gente concluiu que o nosso sistema possui solução e a gente vai aqui para o segundo passo, que é encontrar uma solução numérica para cada congruência linear, tá? Então você vai olhar cada uma separadamente e vai encontrar uma solução numérica, certo? Você vai perceber que isso não é muito difícil, tá? Você pode executar os passos de solução de uma congruência linear, tem um vídeo aqui na playlist dizendo como é que a gente faz isso, ou então você pode ir testando, né, cada classe de congruência se o seu módulo não for muito grande, e você vai ver que não é tão difícil. Por exemplo, uma solução dessa congruência linear é o valor 3, certo?
Claro, você está procurando o número par, que deixa resto 1 na divisão por 5. O 6 faz muito bem esse papel, então se eu olhar para o 6 como sendo 2x, eu posso escolher o valor 3 como a solução numérica dessa congruência linear, tá bom? E aqui a gente tem soluções para as outras duas congruências lineares, né? Se você substituir esse x aqui por 3, você tem 3 vezes 3 igual a 9, e 9 é congruente a 2 módulo 7. Da mesma forma aqui, se eu pegar esse valor de x para ser igual a 8, 5 vezes 8 é igual a 40, e 40 é congruente a 7 módulo 11, né? Por quê? Porque 40 é 33 mais 7, né? E esse 33 é um múltiplo do módulo aí, que é 11, tá? Então, esse é o segundo passo, você encontra soluções numéricas para cada uma das congruências lineares do seu sistema, tá bom? E você guarda esses números aqui, que eles vão ser importantes para a gente construir a nossa solução final, tá? Note que aqui eu dei um nome para eles, eu chamei de B1, B2 e B3, certo? Então, o segundo passo, você pode memorizar da seguinte forma. Eu preciso encontrar os BIs, né? Ou seja, as soluções numéricas de cada congruência linear do meu sistema, tá bom? Agora aqui a gente vai para o terceiro passo, certo? Que é o seguinte, encontrar os coeficientes auxiliares. Quem são esses coeficientes auxiliares? Você vai fazer o seguinte, você vai pensar no produto desses três módulos, e aí quem é que vai ser o N1? No N1 você vai excluir o primeiro deles, e vai pensar no 7 vezes 11, que é 77, certo? E você vai fazer isso com os outros. Quem é que vai ser o N2? Você pensa no produto dos três e exclui o segundo. Fica 5 vezes 11, que é igual a 55, certo? Isso está feito aqui, ó, como eu falei para você, exatamente o que eu expliquei agora, tá? Você pensa no produto desses três e no primeiro aqui você excluiu o 5, no segundo você não excluiu o 5, mas excluiu o 7, ficou com 5 e o 11, que deu 55. E no último você excluiu o 11, ficou 5 vezes 7, 35. Fácil, né? Então, você descobriu os primeiros parâmetros aqui, que são os Bs, e agora você descobriu os Ns, né? E aí vai guardando essas informações, tá? Porque agora a gente vai aqui para o nosso quarto passo, que é o seguinte, a gente vai construir congruências lineares auxiliares, tá? Que vão ajudar a gente a encontrar dados importantes para montar a nossa solução final, certo? Então, de posse desses NIs, você vai montar novas congruências lineares. Que congruências lineares são essas? Olha só, vou colocar as três de uma vez aqui, tá? É simples, gente. O que você vai fazer? Você vai pegar o N1, que você descobriu no passo anterior, vai colocar ele como coeficiente do x, congruente a 1. Note que o 1 se repete nas três congruências lineares. E o módulo, você vai repetir os módulos das congruências lineares originais do seu sistema, tá? Então, isso aqui permanece intacto. Isso aqui, todos você coloca igual a 1. E os coeficientes de x, você coloca os NIs que você encontrou no passo anterior, tá bom? Você pode estar se perguntando, professor, de onde é que vem essa loucura? O senhor começa a descobrir números aqui, aleatórios, e monta novas congruências lineares. Gente, se você for ver a demonstração do Teorema Chinês do Resto, ele faz exatamente isso, tá? No final ele monta uma solução e prova que essa solução, de fato, é a única solução do sistema de congruências lineares, tá? Então, o que eu estou fazendo aqui é usando o que a demonstração do Teorema Chinês do Resto, ela dá pra gente, tá bom? Então, beleza, você já montou as congruências lineares auxiliares e agora você vai encontrar uma solução de cada uma. Na verdade, note que aqui eu escrevi a solução, porque cada congruência linear dessa vai ter uma única solução, tá? Da forma aqui como eu construí ela. Por que isso vai acontecer? Porque o MDC entre esse camarada e o módulo é 1, vai ser sempre 1, e isso foi feito pela construção, tá? Note que MDC entre 55 e 7 também é 1, e MDC entre 35 e 11 também é 1. Por que eu tenho tanta certeza em afirmar isso? Por conta daquelas condições iniciais que a gente fez lá no primeiro passo. Todos aqueles MDC sendo igual a 1, né? E além disso, quando a gente foi construir os NIs, ó, note que para construir o 77, qual foi o cara que eu excluí para construir ele? Eu excluí exatamente o 5, não foi?
Por isso que o MDC dele com o 5 é 1, tá, gente? Porque a gente tem que o MDC entre os módulos é 1, lá do começo, lá da construção. E na hora que eu fui construir esse coeficiente, eu peguei todos os módulos e excluí exatamente o módulo que eu estou usando nessa congruência linear. E a mesma coisa aqui para essas outras congruências lineares, tá? Então, cada uma delas aqui vai ter uma única solução e aí você encontra essa solução, tá? Tanto faz se ela numérica como a classe de congruência, já que ela é única, não vai ter muita diferença, tá? E aí a gente encontra aqui... antes disso é interessante você dar uma ajeitada, né? Porque esses números aqui, geralmente, vão aparecer números altos, né? E a gente gosta de trabalhar com números menores. Então, 77 módulo 5 é 2, 55 módulo 7 é 6, tá? Você pode fazer a conta aí. 35 módulo 11 é 2, certo? E aí você faz essa substituição e as suas congruências lineares auxiliares, elas vão ficar mais fáceis de você encontrar essa solução, tá bom? E aí você vai e encontra a solução, certo? Aqui nós obtemos as seguintes soluções, tá? Para essa congruência linear é só você pegar o valor 3, certo? 2 vezes 3, 6, é congruente a 1 módulo 5. Para essa aqui você pega o 6 também, tá? 6 vezes 6 dá 36, 36 é 35 mais 1, então isso aqui vai ser congruente a 1 módulo 7, né? Que é um divisor do 35. E aí você pega o valor 6 aqui também para essa congruência linear, 2 vezes 6, 12, e 12 deixa resto 1 na divisão por 11, todo mundo sabe disso, certo? Então você já encontrou os BIs. Quem são os BIs? Vamos recapitular aqui. Os BIs são as soluções numéricas para cada congruência linear do seu sistema. Depois disso, você encontrou os NIs, que são os coeficientes auxiliares aí, que você pega, né, cada dois módulos lá das congruências lineares originais e monta esses NIs. Depois disso, você montou algumas congruências lineares novas e encontrou uma solução para cada uma delas. E você chamou essas soluções de SIs, certo? Agora você vai pegar esses 3 dados e vai montar a solução do seu sistema de congruências lineares, tá? Então agora a gente vai construir a solução que o Teorema Chinês do Resto ela ensina pra gente, tá? Então o que você vai fazer? É bem simples, você vai pegar o B1, multiplicar com o N1 e com o S1, vai somar com o produto de B2 com N2 S2 e vai somar o resultado disso com o produto de B3 N3 S3, certo? E aí esse valor doido aqui que você vai encontrar vai ser a única solução do seu sistema de congruências lineares, módulo o produto daqueles módulos que vai dar 385, certo? Então a gente faz as contas aqui, certo? Você pode verificar essas contas aí depois se você quiser. Mas aí a gente encontra esse número enorme aqui, e esse número enorme ele é congruente a 283 módulos, o produto desses módulos que é 385, tá? Então nós temos 385 classes de congruência, e a única classe de congruência que vai resolver aquelas 3 congruências lineares simultaneamente é a classe do 283, ou seja, se você pegar qualquer número inteiro que deixa resto 283 na divisão por 385, esse número vai satisfazer aquelas 3 congruências lineares ao mesmo tempo. Qualquer cara que deixar um resto diferente desse, necessariamente vai ter pelo menos uma daquelas congruências lineares que não vai ser satisfeita para esse cara, tá bom? E aí, o que foi que eu fiz? Aqui a gente conclui, né? Esse cara aqui é a única solução, módulo 385. E aí eu peguei um cara dessa classe de congruência, né, da classe do 283, eu peguei o 668, que é exatamente 385 mais o 283, que é a classe, que é a solução, né? Eu quis pegar um representante diferente do 283, tá? Então peguei o 668, que é um cara dessa classe, tá bom? E aí você pode testar que ele vai satisfazer as 3 congruências lineares, tá? Ou seja, pega ele, multiplica por 2, pega ele, multiplica por 3, pega ele, multiplica por 5. Você vai encontrar esses valores aqui e você vai ver que esses valores realmente satisfazem esse pedaço aqui, né, das congruências lineares, tá?
Esse aqui é fácil de ver, né? Porque a unidade é 6, então vai ser congruente a 1 módulo 5. E esses outros dois aqui é só você verificar que 2004 menos 2, que é 2002, é divisível por 7. E 3.340 menos 7, que vai dar 3.333, é divisível por 11, tá? Para ajudar você, eu já coloquei aqui como é que fica essa divisão, tá bom? Então é isso, pessoal. É só você realizar esse passo a passo que você vai encontrar a única classe de congruência que resolve aí cada congruência linear daquela simultaneamente, né? Ou seja, vai resolver as três ao mesmo tempo, tá bom? E é legal porque você vai ter 385 classes de congruência e só uma delas vai ser a solução, né? E aí vai depender do seu sistema, né? Essas 385 classes pode ser um número um pouco menor ou um pouco maior, tá bom? Mas enfim, se você assistiu o vídeo até aqui, muito obrigado pela sua atenção, espero que você tenha entendido aí. E é isso, até o nosso próximo vídeo.